minutos, vamos ao vivo às ruas de São Paulo. Nossa reportagem já está postada na maior cidade do país. A Beatriz Manfredini vai nos contar. Essa aqui é para chorar, hein? Um estudo do Sindifisco, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita, indica que se a tabela de imposto de renda fosse corrigida, o que é obrigação do Estado, mais de 29 milhões de contribuintes estariam isentos. Ou seja, se o Estado fizesse o que é obrigado a fazer, não é favor, que é corrigir a tabela de imposto de renda de acordo com a inflação, muita gente que paga imposto de renda ganha muito pouco, mas é tido como classe média por aí. Não, sujeito de classe média, né? Deixaria de pagar imposto de renda. E quem paga muito, pagaria menos. A Beatriz Manfredini vai contar essa conta pra gente e fazer muita gente chorar já essa hora da manhã, hein, Bia? Bom dia. É isso mesmo, Colombo. Começando esse sábado chuvoso, meio nesse clima assim, para baixo de tristeza já com essa notícia. Bom dia para você também, para a Lívia, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. De acordo com o Sindicato dos Auditores da Receita Federal, né, com esse estudo que eles fizeram, para a gente ter uma ideia, a defasagem, né, dessa correção da inflação que não acontece é de 149,56%. Então, uma defasagem muito grande que foi calculada pelo sindicato com base nos dados da inflação do ano passado, de acordo com o IBGE, que ficou em 4,62%. De acordo com esses dados, então, se a inflação acumulada desde 1996 fosse levada em consideração nessa conta, cerca de 29 milhões de pessoas estariam isentas de pagar o imposto de renda. Atualmente, são cerca de 14 milhões e meio de pessoas que são isentas. Então, olha o salto que daria, de 14 milhões e meio para 29 milhões de contribuintes que seriam isentos do imposto de renda, imposto que logo aí está naquela hora tão temida por todo mundo de começar a juntar os documentos e fazer ali o envio de tudo isso. A gente também tem dados que demonstram o seguinte, que atualmente o limite, né, da isenção é para quem ganha até 2 salários mínimos. Foi reajustado pelo governo isso no ano passado. Então, não paga o imposto de renda quem ganha até R$ 2.112. Mas se essa correção fosse feita de forma devida, as pessoas isentas seriam aquelas que ganham até R$ 4.899,69. Então, faria diferença para muita gente, mas isso não é corrigido já há algum tempo, né? Apesar dessa correção para até 2 salários mínimos, as outras faixas ficaram sem esse olhar do governo e a gente aguarda para ver se em algum momento essa realidade muda para as pessoas, né, Colombo? Difícil imaginar, né, Bia? Porque independentemente de partido, quem assume a presidência da República, quem assume a Secretaria da Receita Federal diz o seguinte, mas eu não tenho como abrir mão dessa arrecadação toda, como se essa arrecadação fosse legítima. É o Estado enfiando a mão no bolso de cada um de nós, porque ele deixa de fazer o que está previsto na lei, que é reajustar a tabela do imposto de renda de acordo com a inflação. Basicamente, é fazer o mínimo de justiça, não é favor nenhum, é o mínimo de justiça. Geralmente, quem está na oposição aponta o dedo para o governo. Diz assim, o governo não atualiza a tabela do imposto de renda. E quando quem é oposição chega ao governo, diz o seguinte, olha, veja bem, eu entendo, mas não tenho como abrir mão dessa arrecadação, então fica como está. E a gente vai ralando para pagar cada vez mais imposto de renda, especialmente quem é mais pobre, ganha 3, 4 mil reais, é considerado um sujeito de classe média, né? Como se isso fosse minimamente possível e vamos tocando o barco assim, fingindo que nada está acontecendo. Valeu, Bia, a gente conversa mais para frente.